Pronto, vamos agora para a segunda etapa da nossa análise de resultados, análise dos dados, que é a identificação de um modelo matemático para os resultados que eu obtive. O que é isso? Lembra que eu estou querendo basicamente calcular os efeitos principais e os efeitos das interações. Então, eu quero pegar todos os dados que eu recebi, lembra que eu vou ter 18 tratamentos vezes 10 repetições, são 180 experimentos unitários e para cada um eu tenho 4 variáveis resposta, né? Precisão, recuperação, F-measure e o tempo de resposta. Então, todos esses dados, eu quero explicar esses dados, em vez de dar 180 vezes 4, quer dizer, 720 números, eu quero dar poucos números para ter um entendimento melhor de todos os dados. Eu faço isso através de um modelo matemático, como a gente pode ver aqui. E o modelo matemático é esse Y-chapéu, tá? O Y-chapéu é o meu modelo. E os dados que eu vi, que são YIJKL, quer dizer, o YIJKL é o seguinte, é o valor que eu observei para o algoritmo I, para a quantidade mínima de compras J, para a percentagem do conjunto de treinamento K e a repetição L. Okay? São todos os valores que eu tive para, digamos, precisão, e depois eu vou repetir tudo isso novamente para recuperação, para F-measure, para tempo de resposta. Então, eu vou ter aqui 180 valores para precisão, e eu quero modelar isso através de Y-chapéu, que é meu modelo, e vai ter um errinho. Meu modelo não vai conseguir explicar todos os números, vai ter um residual, ou resíduos, que vão sobrar, que espero que sejam pequenos e que sejam independentes, o que significa que meu modelo vai ficar legal. Meu modelo é o seguinte, eu vou explicar os números, todos os meus números, dizendo que eles são o resultado de uma média geral, eu chamo mi ponto, 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 é a média geral de tudo, mais o efeito do primeiro fator, que é o algoritmo, mais o efeito do segundo fator, que é o número mínimo de compras, mais o efeito da percentagem de dados usados para treino, que são os meus 3 efeitos principais. Esses 3 são os efeitos principais. E depois as interações, quer dizer, o iésimo valor do algoritmo e o jésimo valor do número mínimo de compras, esse conjunto eu chamo alfa, beta e j, isso também tem um certo efeito. Isso é o efeito da interação entre os fatores alfa, beta, que são os fatores algoritmo e número mínimo de compras. Depois tem a interação entre o primeiro e o terceiro fatores, entre o segundo e o terceiro fatores, e finalmente a interação entre os 3 fatores. Então, eu estou querendo calcular todos esses números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Quando eu tiver esses 8 números, na realidade eu tenho isso para cá, para IJK, né? Então, eu terei o meu modelo matemático e daí eu já vou começar a sacar quem é que é mais importante, qual é o fator que mais influencia, quais são as interações que mais influenciam a variação dos dados que eu estou vendo. Você está observando aqui que todas essas coisas que eu estou vendo aqui é o afastamento da média. A gente começa com a média, ok? Que é isso aqui. Depois o resto é para explicar a variação ao redor da média. Muito bem, para a gente ver como isso é feito, eu prefiro passar para a planilha que o Renato, que fez este trabalho, montou. A planilha está aqui, você tem o link dessa planilha na página da disciplina e você vai ver aqui o seguinte, você vai ver aqui meus 3 fatores, algoritmo, quantidade mínima de compras e o percentual da base de treino e os valores aqui. Então você vê FC é o algoritmo, 1 é o valor da quantidade mínima de compras, 70% para a base de treino, e eu repeti 10 vezes o experimento e me deu
esses 10 valores. Tudo isso aqui são os valores que deu para este tratamento. 10 repetições para o primeiro tratamento. 10 repetições para o segundo tratamento. Assim por diante. Eu posso ir aqui pela direita, você vai ver que a gente vai até FM 580, que é o tratamento número 18. Então, eu tenho todos os meus números aqui para precisão. O que eu estou vendo aqui é tudo para precisão. Vocês vão ver que temos também nesta planilha, se eu subir aqui um pouquinho, pronto, agora a gente pode ver aqui embaixo, eu tenho dados para precisão, tenho dados para recuperação, para F-measure, para tempo, que são minhas 4 variáveis resposta. Então, eu quero agora construir meu modelo. Como é que eu faço? Então, vamos ver aqui o modelo já feito, depois eu vou ver como é que ele é calculado. Eu não preciso explicar isso muito detalhadamente, porque já foi feito em outras aulas que explicam como fazer um design experimental completo e achar os efeitos principais e os efeitos das interações. Então, eu vou dizer que este número aqui, por exemplo, esse primeiro número aqui, ele é igual a uma média, isso aqui é a média geral, mais o efeito do alfa, o efeito do iésimo fator, do iésimo algoritmo, mais o efeito do segundo fator, mais o efeito do terceiro fator, mais o efeito da combinação, da interação entre os primeiros 2 fatores, mais a interação entre o primeiro e o terceiro fator, mais a interação entre o segundo e o terceiro fator, mais a interação entre os 3 fatores e mais o erro. O erro é quando eu somar todas as coisas que eu acabei de dizer em cima, eu ainda não vou bater exatamente com o valor original que eu vi no meu experimento. Eu ainda vou ter um erro. Então, você está vendo aqui pela própria equação que eu coloquei aqui na planilha, que eu estou pegando o valor original que eu realmente obtive no meu experimento e eu subtraio o valor do meu modelo. Meu modelo é a média mais os 3 fatores principais, mais as interações de 2 fatores, mais a interação de 3 fatores. Então, se eu subtrair aqui o valor observado menos o valor do meu modelo, eu terei, portanto, o valor do erro. E vocês estão vendo que os erros aqui parecem pequenininhos. Agora, como é que eu calculei essas coisas? Eu acabei de mostrar um monte de números aqui, mas de onde eles vieram? Então, aqui embaixo, nós temos a forma de calcular. Eu vou mostrar muito rapidamente o cálculo de um dos efeitos e o resto vocês podem examinar com cuidado. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a média de todos os valores que eu vi, mas apenas para o algoritmo FC. Aqui é o que eu vi, a média de todos os valores que eu vi, mas apenas para o algoritmo FM. Ok? Então, eu tenho o resultado geral para FC, o resultado geral para FM, e aqui eu posso calcular quão diferente isso é da média. Aqui está a média. Okay? Isso é a média geral de todos os números de precisão. E se eu fizer simplesmente o valor a média que eu tenho para FC, para o algoritmo FC, menos a média geral, eu tenho um efeito do algoritmo FC. E aqui eu tenho um efeito do algoritmo FM. É assim que eu calculo o alfa. Alfa 1 e alfa 2. Da mesma forma, eu posso calcular o beta 1, beta 2, beta 3. Eu posso calcular aqui o gama 1, gama 2, gama 3. E se você descer aqui embaixo, eu vou calcular, vocês podem ver as equações na planilha. Eu vou calcular aqui os efeitos das interações, quer dizer, o alfa-beta aqui, o alfa-gama aqui, o beta-gama aqui e o alfa-beta-gama aqui. Muito bem, com tudo isso calculado, aqui está a média geral, eu posso fazer, portanto, agora, eu posso preencher agora o meu modelo que é. Aqui eu tenho a média, que é aquela média geral que foi calculada, aqui é simplesmente o efeito alfa 1 que eu acabei de mencionar,
Aqui é o efeito alfa 1, porque eu tenho FC, né? Se você for para uma coluna onde eu tenho FM, por exemplo, aqui eu tenho FM, então você vai ver que aqui está o alfa 2, quer dizer, o segundo, o efeito do alfa para o segundo valor do algoritmo. Então, isso é o que tem na planilha para a identificação do modelo, e voltando agora para o documento que relata o experimento, eu posso resumir esses números aqui com o modelo. O modelo, portanto, diz que... aliás, vamos voltar um pouquinho. Não, eu não vou voltar, eu vou ficar aqui mesmo. Se a gente, mais na frente, se você observar mais na frente, um pouco na frente, algo que eu vou explicar daqui a pouco, a gente vai ver que nem todos os efeitos são importantes. O que a gente descobre para precisão, por exemplo, é que apenas o alfa e o beta são importantes. O resto são efeitos tão pequenininhos, o gama não influencia. Lembra que a gente tinha falado que antes, quando a gente estava fazendo a descrição, a análise descritiva, que o parâmetro M parecia muito mais importante do que o parâmetro P, que é porcentagem da base de treino, para explicar a variação da saída. Então, aqui a gente tem justamente isso. O que é importante? O algoritmo é importante, que é o alfa, o beta é importante, que é o parâmetro M, a variação do parâmetro M, o efeito do parâmetro M, e o efeito do parâmetro P, que é a porcentagem, que é muito pequenininha. De fato, a gente vai comprovar mais na frente, que é muito pequenininho, a gente vai ver isso na alocação da variação mais na frente. Então, aqui eu tenho o modelo resultante, que é o modelo aproximado. Eu posso explicar os meus dados com respeito à precisão com um modelo muito simples. É a média de 0,275, mais o efeito do algoritmo, seja o primeiro algoritmo, seja o segundo algoritmo, quer dizer, o primeiro algoritmo soma 0,00866 a média, e o segundo algoritmo subtrai da média 0,00866, deixa a coisa pior em 0,00866. E o beta, que é a quantidade mínima de compras, ele vai, quando ele tem um primeiro valor, né, o valor 1, a gente tem o valor 1, 3 e 5. Quando ele tem valor 1, a gente vai piorar com respeito à média em 0,0130. Quando ele é o valor 3, a gente vai melhorar as coisas em 0,00129 com respeito à média, e com valor 5 eu vou melhorar em 0,0117. Isso é um resumo. Eu obtive todos esses valores aqui da planilha que eu acabei de mostrar, só que eu só incluí os efeitos importantes, os efeitos que não são próximos do zero. Podemos fazer a mesma coisa para a recuperação. Vocês podem bater os valores que estão vendo aqui, você pode ver que eles vêm da planilha que eu acabei de mostrar. A mesma coisa para F-measure e a mesma coisa para o tempo de execução. Vocês podem ver tudo isso na planilha.